A Batalha de Alesia, ocorrida em 52 a.C., é considerada um dos maiores feitos militares da Roma antiga e um marco definitivo na conquista da Gália. Para compreender sua importância, precisamos voltar ao contexto da época. Júlio César já estava há anos em campanha no território gaulês e havia obtido inúmeras vitórias, mas a resistência local ainda não estava aniquilada. Foi nesse cenário que surgiu Vercingetorix, chefe dos arvernos, um líder jovem, carismático e estrategista, que conseguiu pela primeira vez unir grande parte das tribos gaulesas contra os romanos. Ele adotou uma tática de terra arrasada, incendiando aldeias e plantações para privar os invasores de suprimentos. Após a vitória em Gergóvia, os gauleses acreditaram que poderiam derrotar César definitivamente, mas quando foram pressionados, Vercingetorix decidiu recuar para a fortaleza de Alesia, situada no alto de uma colina na região da atual Borgonha, local naturalmente protegido por muralhas e pelo terreno acidentado. César, em vez de arriscar um assalto direto à fortaleza, tomou uma decisão ousada: cercou completamente Alesia para sufocar os sitiados pela fome. Para isso, ordenou a construção de uma obra de engenharia militar sem precedentes. Uma linha de fortificações interna, a circunvalação, com 18 quilômetros de extensão, cercando a cidade para impedir qualquer fuga, e uma linha externa, a contravalação, com 21 quilômetros, voltada para fora, para conter um possível exército de reforço. Essas linhas eram formadas por valas profundas, estacas afiadas, armadilhas camufladas e torres de observação, de onde os romanos disparavam flechas, pedras e projéteis de máquinas de guerra. Em poucas semanas, estava erguido um cinturão duplo, que transformava Alesia em uma prisão colossal. Dentro da fortaleza, a situação rapidamente se tornou desesperadora. A comida escasseava e Vercingetorix, numa decisão cruel, expulsou mulheres, crianças e idosos para que não consumissem os recursos. César, porém, não permitiu que eles passassem, mantendo-os entre as duas linhas até morrerem de fome, o que causou um sofrimento indescritível. Enquanto isso, o chefe gaulês conseguiu enviar mensageiros pedindo ajuda às tribos vizinhas. O chamado foi atendido, e um gigantesco exército de socorro, que as fontes romanas estimam em mais de 200.000 homens, marchou em direção a Alesia. O cerco, que até então parecia uma operação controlada, transformou-se em um campo de tensão total, pois agora os romanos estavam encurralados entre os sitiados, dentro da fortaleza e os reforços externos. O confronto final se deu em 3 ataques principais. No primeiro, o exército de socorro lançou-se contra a linha externa dos romanos, enquanto Vercingetorix ordenava uma surtida de dentro da fortaleza. Houve uma pressão enorme sobre as defesas, mas os romanos resistiram graças à disciplina das legiões e ao uso massivo das fortificações e máquinas de guerra. No segundo ataque, realizado à noite, os gauleses tentaram surpreender os romanos com uma ofensiva simultânea, mas mais uma vez foram repelidos. O terceiro, porém, foi o mais dramático. Os reforços gauleses concentraram-se em um setor mais frágil da linha externa, quase conseguindo romper as defesas, enquanto Vercingetorix liderava uma investida em massa de dentro da cidade. O cerco esteve por um fio de ser quebrado. Foi então que César, percebendo o perigo, lançou sua cavalaria germânica contra o flanco inimigo. O ataque foi devastador, espalhando pânico entre os reforços, que recuaram em desordem. Sem apoio, os sitiados perderam o ímpeto e foram obrigados a se retrair. A sorte estava lançada, os gauleses foram derrotados. Após a fuga do exército de socorro e com os habitantes de Alesia exaustos pela fome, Vercingetorix convocou um conselho e decidiu se render. A cena de sua entrega a César se tornou lendária. Montado em seu cavalo, ele saiu da fortaleza, deu uma volta pelo acampamento romano e, diante do general inimigo, desmontou e lançou suas armas aos seus pés. Foi levado prisioneiro a Roma, onde desfilou no triunfo de César em 46 a.C. e, em seguida, foi executado. As consequências da Batalha de Alesia foram profundas. A resistência gaulesa foi praticamente esmagada. Embora ainda houvesse pequenos focos de rebelião, a Gália estava perdida.
Roma consolidava assim o controle sobre um território vasto e fértil, que se tornaria uma das regiões mais importantes do império. Para César, a vitória foi decisiva, consolidou sua fama de comandante genial, mestre tanto em estratégia militar quanto em engenharia e logística, e reforçou seu prestígio político em Roma, preparando o caminho para o confronto com Pompeu na Guerra Civil. Para os gauleses, contudo, foi uma tragédia. Centenas de milhares foram mortos ou escravizados, e a liberdade tribal cedeu lugar à romanização. A Lesia não foi apenas uma batalha, mas uma demonstração clara de como disciplina, organização e engenharia podiam superar números muito superiores. É por isso que, até hoje, é lembrada como uma das maiores vitórias militares de todos os tempos, um símbolo do poder romano e da capacidade de César em transformar até situações aparentemente impossíveis em triunfo. Aurélio Sonles conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor Ezo parte em busca de liberdade. Entre batalhas, amores e tragédias, sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição que o levará à loja virtual onde pode adquirir o seu volume.